graças a Deus, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, Mateus 26, do versículo 36 ao 46. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 discípulos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem por 1 hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Igreja, nós estamos, como vocês sabem, estão acompanhando, falando de orações durante todo o mês de fevereiro. E aqui é uma oração daquele que nos ensinou a orar, aquele que nos ensinou a chamar Deus de Pai, aquele que foi muito perseguido por chamar Deus de Pai. Nós não temos nem noção do que é isso, porque o Brasil não é um país tão fervoroso como Israel, mas eles não podem nem citar o nome de Deus. Os judeus nem citam o nome de Deus, porque eles não podem usar o nome de Deus em vão. Mas aqui está aquele que nos ensinou a orar e nos ensinou a chamar Deus de Pai. E ele está indo para o Getsêmani, ele está indo para Jerusalém, ele está indo para a sua última noite como um homem livre, como uma pessoa que não está presa. Ele está indo para a sua última noite como alguém que tem liberdade de ações, porque a partir deste dia, a partir deste momento, ele seria preso, seria julgado, conduzido por pessoas e não mais teria domínio sobre as suas próprias atitudes. Então ele chega, ele está vindo de Betânia, ele está vindo ali de Jericó, de Betânia, e para você chegar em Jerusalém, você tem que subir uma montanha e você desce para Jerusalém. Você chega por cima em Jerusalém. Jerusalém é a coisa mais linda de ver, porque a hora que você chega no alto da montanha para descer para Jerusalém, você vê a cidade toda e você chega diante do Muro das Lamentações, porque você chega bem de frente para o Monte Moriá, que é o monte onde Abraão foi levar o seu filho Isaque para ser sacrificado. O Monte Moriá também é o lugar onde foi construído o Templo de Salomão. Então você chega de frente. O Getsêmani nada mais é que o jardim que está na descida desta montanha, de frente para o Muro das Lamentações, de frente para o Monte Moriá. E aqui Jesus ele faz uma oração. E nós temos várias formas de orar. Oramos por libertação, oramos por restauração, oramos por aceitação, oramos por todos os tipos de necessidades, oramos pela nossa vida financeira, profissional, empresarial, oramos por saúde, oramos pela nossa vida psicológica, tudo aquilo que nos envolve.
E aqui Jesus está orando por uma reversão. Jesus está orando para ver se Deus iria reverter uma situação. Se Deus poderia livrar ele daquilo que ele ia passar. Ele sabia que aquele momento, aquela descida para Jerusalém, aquela passagem pelo monte e a chegada no Monte Moriá, a passagem pelo Getsêmani seria a sua última. Ele sabia que dali em diante ele não teria mais a sua liberdade, ele não teria nem mais condições da sua vida. E então ele ora pedindo uma reversão. Eu quero ler com vocês o segundo versículo que nós lemos, o 37. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Por que ele estava angustiado, igreja? O que é angústia? Angústia, no seu significado literal, é atormentado. Você imagina como que está a sua cabeça, sabendo que é o seu último dia de vida? Você imagina como estava Jesus naquele momento, sabendo que aquela era a sua última oração? Aquele momento ele estava descendo para a sua morte, para a sua entrega. Então ele estava tremendamente atormentado. Mas ele era Deus, mas ele estava na carne. E a carne tem sentimentos, vontades e emoções. Ele estava naquele momento com muito medo, com muita tristeza. E ele estava fazendo uma oração de reversão. Ele estava tentando mudar aquela situação. No versículo 38 diz assim: então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Quando ele fala alma, ele está falando nada mais, nada menos do que suas emoções. Quando ele fala alma, ele está falando aquilo que é terreno. É que muitas vezes nós não entendemos e por isso lutamos errado, lutamos com as armas erradas. Mas o que nos gera vontade do pecado, vontade do erro, vontade de falhar, é a alma. Porque a alma, ela é pecaminosa. A alma, ela é voltada para o pecado. Então Jesus, ele fala para os discípulos, me ajudem em oração, porque a minha alma está atormentada. Me ajudem em oração, porque a minha alma está entristecida. Ou seja, querendo ou não, de uma forma bem simples, ele estava dizendo, eu estou com medo. Eu estou ansioso. Continuando o versículo 38, ele diz, ficai e vigiai comigo. Ele está dizendo assim para os discípulos, intercedam por mim. Intercedam para que eu não fraqueje. Intercedam para que eu não venha cair em tentação e deixar de cumprir aquilo que eu tenho que cumprir. O que Jesus estava fazendo, igreja, ele ensina em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse momento ele estava sobrecarregado. Ele estava tremendamente atormentado, angustiado, com muito medo. E ele se coloca diante do Pai para pedir forças, ele se coloca diante do Pai para orar, ele se coloca diante do Pai para pedir condições de vencer aquela situação. Igreja, nós temos muito para aprender com essa oração. Tem momentos que não vai passar o cálice não passou. Jesus teve que passar pela morte, Jesus teve que passar pela cruz, mas onde ele buscou o auxílio dele, igreja? No Pai. Onde ele buscou ajuda? No Pai. Onde nós devemos buscar ajuda? No Pai. Quando você estiver angustiado, quando você estiver num momento difícil, se coloque diante do Pai. Aí ele continua no versículo 39,
E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando ele fala meu pai, ele está mostrando para nós que ele tinha um relacionamento. Ele tinha uma comunhão com o pai, ele estava conversando com o pai. E ele vem com um pedido, ele vem com uma necessidade, ele fala: pai, se é possível, passa de mim este cálice. Agora tem situações, igreja, que são irreversíveis. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que passar. Deus não vai tirar. Ele vai te dar condições de você passar, mas Ele não vai te tirar. Vou te citar 2 exemplos. Ele poderia ter livrado Daniel da cova dos leões? Sim ou não? Sim. Dário tentou livrar Daniel da cova dos leões? Sim ou não? Sim. Conseguiram? Não. Era necessário Daniel passar pelas covas dos leões. Mas onde que Deus deu o livramento? Na cova. Na cova. Tem coisas que nós vamos ter que passar. E onde Deus vai dar o livramento? Na situação. Diante daquela situação. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo? Não. As pessoas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha morreram? Morreram. E eles? Não. Por quê? Porque chegou um 4º homem, que segundo os relatos daqueles que estavam olhando, inclusive Nabucodonosor, o brilho dele era mais forte do que o do fogo. Tem situações que são necessárias, nós vamos ter que passar. Agora existem situações que podem ser revertidas, sim ou não? Tem situações que você vai orar e Deus vai mudar. Vou dar um exemplo para vocês. Isaías entra no palácio, chega diante do rei Ezequias e fala o que para ele? Põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele estava com uma enfermidade muito grave. Acredite que ele já estava tratando aquela enfermidade, mas agora chegou a hora da morte. E o profeta Isaías chega para ele e fala: ó, já comunica aí, põe as coisas em ordem. Vamos falar o que nós entendemos hoje. Já passa a senha do teu e-mail, as contas bancárias, as senhas do celular aí, passa o dinheiro que você tem da poupança para os seus filhos, porque você vai morrer. Põe tua casa em ordem. Essa foi a instrução. Mas o que Ezequias fez, igreja? Virou-se para uma parede e orou. E pediu pela sua vida. A Bíblia fala que Isaías não tinha saído do templo não, né? No caso do palácio. Deus fala para ele: volta lá e diz para ele que eu acrescentarei 15 anos de vida para Ezequias. Tem orações que você vai fazer e vai reverter. Tem orações que você vai pedir e Deus vai fazer. Ai, pastor, mas eu tenho orado, a coisa não tem mudado, porque você tem orado errado. Ah, pastor, mas eu tenho que orar como então? Muitas vezes a situação não vai passar. São situações necessárias. Aí a tua oração tem que ser uma oração de aceitação. O que é uma oração de aceitação? Senhor, eu estou passando por isso. E eu tenho orado para Deus tirar e Deus não tira. Então eu aceito essa circunstância. Eu aceito isso que eu estou passando. Eu vou lutar com as armas que eu tenho. E eu aceito a tua vontade. Só que nós estamos vivendo numa situação, num tempo, numa igreja, um evangelho tão difícil, que se a pessoa não prospera, ela não é abençoada. Se a pessoa não é curada, é porque ela não é ouvida as suas orações. Igreja, o único compromisso que Jesus tem comigo e com você é a salvação, sim ou não? A única coisa que Ele prometeu
para mim e para você, é salvação. O resto é resto. Inclusive ele fala que o nosso tempo aqui na terra é passageiro. E o nosso tempo aqui na terra é de angústias e dificuldades e dores. Ele não prometeu carro bom para ninguém não, casa boa para ninguém não. Muito pelo contrário, ele fala, no mundo tereis aflições. Só que o evangelho que é pregado hoje, o da prosperidade, as teorias da prosperidade, igreja, vai ter um monte de crente próspero indo para o inferno, porque esqueceram-se de Jesus, esqueceram-se da palavra de salvação, esqueceram-se do nome de Jesus nas suas vidas. Ele fala aqui, ó, se for possível, passa de mim este cálice, mas se não, faça a tua vontade. Tem orações que precisam ser feitas e vão ser revertidas. Nós podemos ver lá no livro de Crônicas, tem a oração de Jabes. Quem já leu sobre Jabes? Jabes, a Bíblia fala que o nascimento, a concepção dele foi com muitas dores, com muitas tristezas, com muita dificuldade. Então a sua mãe coloca o nome nele de Jabes porque significa com tristeza dei à luz, com tristeza nasceu. Então ele estava condicionado a viver uma vida triste, porque muitas vezes o nome tinha a ver com aquilo que a pessoa era, ou que a pessoa viria a ser. E a Bíblia fala que Jabes orou e pediu, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me abrir as portas, se o Senhor estiver comigo, eu sempre estarei com você. E a continuação do versículo é, e Deus mudou a história de Jabes, porque ele orou por uma reversão. Agora eu quero dar um exemplo para vocês de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, a Bíblia fala que Paulo orou, e Deus não respondeu. Paulo repreendeu, e Deus não tirou. Vamos ler até inclusive esse versículo? Abra comigo lá. 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do 7 ao 10. Eu vou até ler. Vamos ler aqui na Bíblia mesmo, vai. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Acerca da qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidades, perseguições, angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. O que é isso aqui, igreja? É um cara que entendeu que aquela situação não iria mudar. É um cara que parou de orar pela sua cura, porque ele sabia que não ia ser curado. E por que ele não seria curado? Para ele não se ensoberbecer. Em outras palavras, para que não viesse no coração dele a exaltação, a soberba, a arrogância. Porque se você ler o texto completo de 2 Coríntios 12, você vai ver que ele foi levado ao 3º céu e viu coisas inefáveis. É uma oração de aceitação, uma oração onde ele falou assim, tá bom, eu aceito. E o que ele tinha, igreja? Um enviado de Satanás. Deus permitiu uma situação demoníaca na vida dele. Ah, pastor, mas o que é? Nós acreditamos, e alguns rabinos, estudos rabínicos, que era uma doença. Que era uma doença física.
E quando ele começava a se exaltar, o que acontecia? Aquela doença manifestava. E ele entendia que ele era homem. Ele entendia que ele era fraco, que ele era dependente de Cristo, que ele precisava do Senhor. Jesus fala para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas, tem alguns professoras aqui sabem, mas significa ponto final. Vamos dar continuidade de outra forma, ou seja, vamos mudar o parâmetro. Quero ser curado, mas se a tua vontade é não curar, não tem problema nenhum. Seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou aqui de passagem, a minha vida aqui na terra é passageira, não adianta eu querer manter, não adianta eu querer achar que eu vou ficar aqui eternamente, eu não vou. O Senhor sim sabe todas as coisas. O Senhor sim sabe tudo aquilo que eu preciso. Versículo 41. Deixa eu voltar aqui. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito sempre está pronto. Porque o espírito vem da onde, igreja? De Deus. A carne, material, isso aqui, vem da terra. O espírito vem de Deus. E a alma é o que nós temos que buscar salvação. Se você ler no Antigo Testamento, a Bíblia fala assim: quando o homem morre, o corpo volta para a terra que o deu, o espírito para Deus, e a alma, para onde vai? O espírito sempre vai estar pronto, igreja. O espírito é aquele sexto sentido que quando você vai fazer merda, ele fala na tua mente: filho, está errado, para. O espírito é aquilo que fica dentro da sua mente, e quando você olha ou quer praticar algo errado, ele fala no seu coração: isso aí não está certo, porque ele vem de Deus, ele tem as leis de Deus gravadas. É aquilo que fala: não é certo você trair a sua esposa, não é certo você trair seu esposo, não é certo você roubar, não é certo você mentir. É aquilo que fica a todo momento na tua mente, dizendo o que é certo e o que é errado. Isso é o Espírito. Então Jesus olha para os discípulos e fala assim: vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação, porque vocês têm dentro de vocês algo chamado Espírito, e o Espírito está pronto. Porque o Espírito vem de Deus, mas a carne é fraca. A carne quer, a carne é medrosa, a carne tem medo. Jesus volta para aqueles discípulos e fala assim: nós precisamos entender que a carne é fraca. Nós precisamos entender que dentro de nós existe um espírito que sabe o que é certo, mas a carne é fraca. Lá em Romanos capítulo 7, versículo, deixa eu achar aqui, a partir do versículo 15, Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço, porque o pecado habita em mim. Então o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas muitas vezes eu faço mal. Aí ele fala assim: pobre homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele responde: dou graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livra do pecado. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Vocês querem vencer a tentação? Vocês querem vencer a carne? Se coloque em oração, porque o Espírito é forte, o Espírito está pronto, mas você precisa lutar contra a carne, você precisa lutar contra as suas necessidades. Como que eu vou lutar, pastor?
É simples. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí as pessoas, nossa pastor, mas como? Renovação. Os lugares que eu ia eu não vou mais. Os lugares que faziam que eu pecasse eu não vou mais. Os amigos que me faziam me perverter, eu não quero mais como amigo. Ah, aí tem os hipócritas, né? Sempre tem os hipócritas. Mas como que eu vou ganhar eles para Cristo, pastor? Deus vai mandar alguém lá. Não precisa o senhor ir lá, nem a senhora. Porque você vai cair. Porque a carne é fraca. Mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de agir, mude os seus lugares. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, Pedro fala assim, não, eu não quero que você lave os meus pés. Aí Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Só lavar todo o corpo. Pedro responde. Aí Jesus fala, não é necessário. Não é necessário. Porque se os pés estiver limpo, todo o corpo está limpo. É os seus pés que te levam para a prostituição, é os seus pés que te levam para os bares, é os teus pés que te levam para os motéis, é os teus pés que te levam para a zona, é os teus pés que te levam para a traição, é os teus pés que te levam para todos os lugares errados da sua vida. Se você lavar os seus pés, ou seja, certos lugares eu não vou mais, certas situações eu não vou viver mais, e mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, o seu lugar de estar, você vai vencer. O que os Salmos primeiro fala? Não se assente na roda dos escarnecedores, nem se ajunte com aqueles que falam mal, que ficam falando coisas que não devem. Igreja, nós precisamos entender. Nós precisamos entender aquilo que tem nos feito pecar. Versículo 42. E indo a segunda vez orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus se rendeu. Jesus entendeu que aquela oração dele não ia ser respondida. Jesus entendeu que ele precisava se entregar. Então agora ele já muda a forma de orar. Já não é mais um pedido de rendição, um pedido para que seja mudada aquela situação. Já não é mais um pedido para que seja transformada aquela situação, assim como com Ezequias, assim como Jabes. Mas aqui ele já faz uma segunda oração, e a segunda oração já é uma oração de entrega. Já é uma oração de aceitação. É isso, eu vou ter que passar. Então eu estou me rendendo, eu estou me entregando, eu estou aceitando essa situação na minha vida. Eu estou aceitando. Eu vou cumprir esse chamado. Igreja, tem vezes que nós oramos para mudar uma situação e ela não vai mudar. Ela não vai reverter. Entrou um diretor uma vez na empresa onde eu trabalhava, e eu cristão, pastor, e o meu diretor me chamou lá e falou, não vai entrar em conflito com ele porque ele é isso, ele é aquilo. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso não, eu não vou entrar em conflito com ninguém não. Mas resumindo, ele entrou em conflito com o meu irmão, porque meu irmão era subordinado a ele. E igreja, e eu orei, eu me coloquei em oração, junto com a minha mãe, junto com o meu pai, porque o meu irmão queria bater nele de tudo quanto é jeito, e era um regaço. Eu devo ter feito a rescisão do meu irmão, porque eu era RH,
eu que mandava embora, a pedido dos outros, né? Não meu, eu só cumpria ordens. Mas eu devo ter feito a rescisão do meu irmão umas 10 vezes, umas 10 vezes. E eu falava, Senhor, ele vai vencer essa guerra? E eu pegava a rescisão do meu irmão, pronta, porque antes de mandar embora tinha que levar a rescisão para o patrão autorizar, aí eu bati o aviso, porque tem todo um desembolso, né, um financeiro para pagar. E eu falei, Senhor, o Senhor não vai reverter essa situação para mim não? Igreja, eu descia com a rescisão do meu irmão pronta lá para o patrão. E você acha, um cara que tem 1.500 funcionários, você acha que ele lembra de um funcionário? E a hora que eu entregava, a primeira vez que eu entreguei a rescisão do meu irmão na mão dele, ele olhou para mim e falou assim, quem que é esse cara? Eu falei, é o rapaz que trabalha no setor de peças. O motorista? Eu falei, é. Mas não é teu irmão? Eu falei, é o meu irmão. Rasga e joga fora. Eu falei, o quê? Rasga a rescisão e joga fora. Rasguei a rescisão e joguei fora. Eu falei, amém. Ganhei um prazo, né? Daqui a pouco, olha ele lá de novo. Agora eu vou mandar embora, agora não sei o que, faz a rescisão. Eu fazia a rescisão. Leva lá para ele assinar. Eu já conversei com ele. Aí eu chegava lá, fulano, a rescisão. De novo essa rescisão aqui? Chama fulano para mim. Aí eu chamava, pode cancelar. Isso foi, eu acredito, igreja, com umas 10 vezes. Aí eu falei, Senhor, até que esse cara estiver aqui, não adianta, ele vai perseguir meu irmão. Ele vai perseguir eu, porque ele está atingindo meu irmão, ele está me atingindo. Prepara uma coisa melhor para ele. Prepara algo melhor para ele em outro lugar, para que ele suma daqui. Igreja, minhas orações foram atendidas. Uma concessionária chamou ele, deu um salário bem maior para ele, uma condição bem melhor. E ele pediu demissão, foi para este lugar e meu irmão trabalhou tranquilo. Aí naquele meio tempo eu consegui mudar meu irmão de setor, trouxe ele para a oficina, mas trouxe ele para a oficina, que era um outro gerente, amigão meu, falei, agora está tranquilo, porque se o outro voltar, o meu irmão está sossegado, porque aqui é mais tranquilo, aqui está em casa, né? Aí eu pedi demissão, porque eu abri o consórcio. Quem que volta? O cara. Como? Diretor da oficina. Falei, oh meu Deus. Ele entrou na concessionária, ele falou aí o meu amigo que ficou no meu lugar, né? Faz a rescisão do Luiz. Meu amigo me ligou, fulano mandou fazer a rescisão do teu irmão. Falei, pode fazer. Você não quer ir lá no seu José? Falei, não, pode fazer. Leva lá para ele, se ele assinar, deixa eu mandar embora. Falei, agora eu entendi que é a hora. Agora eu entendi que é o momento. E nós já estávamos trabalhando com compra e venda de carros já há 1 ano e um pouquinho mais ou menos. Falei, mandou ele embora. Aí a ex-mulher dele trabalhava para mim no consórcio. Ela falou, Ju, tu tá chorando lá. Eu falei, deixa ele chorar. Mas você não vai falar nada? Eu falei, não, deixa chorar. No outro dia ela chegou para trabalhar, Ju, mas ele tá chorando lá em casa. Eu falei, deixa chorar. No terceiro dia eu falei, manda ele vir conversar comigo. Mas agora? Eu falei, agora. Deixa chorar, já pôs tudo para fora, agora é hora de conversar. Aí no terceiro dia ele chegou lá no consórcio lá, tinha uma cantina, eu sentei com ele, eu falei, Tato, agora é a hora, irmão. Você está estruturado, você vai receber um bom acerto. Nós estamos comprando e vendendo carro, nós já estamos com 3, 4 carros na nossa garagem de casa. Agora é a hora de nós ir para cima e vencer esse negócio aí. Não é para ficar trabalhando para os outros não, ganhando 1.500, 1.800 reais não. Ah, é verdade, né? Eu falei, é verdade, vamos embora. Acabou essa escravidão. Eu consegui reverter na primeira etapa, porque era a vontade do Senhor. Na segunda não ia ter reversão. Aí eu tive que aceitar a situação. Ele teve que aceitar a situação. Tem hora que nós oramos por uma coisa que não vai reverter, porque Deus quer aquilo. E se você falar para ele hoje, 12 anos depois dessa demissão, o que você queria? Ter continuado lá? O que ele vai falar para você? Não. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Graças a Deus eu fui mandado embora.
Igreja, tem hora que nós temos que aceitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não vai reverter, não vai mudar. Paulo se rendeu, Paulo falou assim, não vai sair de mim essa doença. Aí o que ele responde no versículo 10? Agora que eu entendi, que eu aceitei a situação, eu tenho prazer nas minhas dores, nas minhas aflições, nas injúrias, nas perseguições, não é assim que está escrito lá? Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Ele entendeu. Falou, eu dependo da graça de Jesus, eu dependo do favor do Senhor. Jesus também. A segunda oração dele é, Pai, eu vou cumprir aquilo que está me determinado. Eu vou fazer aquilo que me foi encarregado. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O que você tem que entregar, igreja, para Jesus? Qual é a situação que você tem que entregar? Fazer uma oração de entrega. Igreja, não é fácil entregar, não. Não é fácil deixar, não. Eu já tive que fazer muitas orações de entrega. Às vezes você tem que fazer uma oração de entrega de um filho que está nas drogas, está na prostituição, e você tem que chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu te entrego. Eu não sei se vocês já ouviram falar a palavra bar mitzvah. Alguém já ouviu falar essa palavra? Bar mitzvah. É uma festa que os judeus fazem quando os seus filhos completam entre 12 e 13 anos de idade. E sabe qual é a oração do bar mitzvah? Senhor, até aqui eu cuidei, eu alimentei, eu sustentei, eu ensinei. Daqui para frente eu entrego em tuas mãos. Ele é teu. Daqui para frente eu já não tenho mais responsabilidade com essa criança, com esse adolescente. Daqui para frente eu entrego em tuas mãos. Porque, igreja, eu sempre falo aqui, eu não sou hipócrita, não. Salvação tem quem aceita Jesus. Filho de pastor não tem salvação, não. Por ser filho de pastor, ele tem que aceitar Jesus, tem que passar pelo batismo. Ele tem que aceitar, ele tem que... Jesus tem... Deus tem filhos. Ele não é vô de ninguém, não. Então, minha filha, minhas duas filhas têm que aceitar Jesus como Salvador para ser salva. O bar mitzvah nada mais é que isso. Senhor, daqui para frente, ele tem que andar com os caminhos dele, ele tem que aceitar, ele tem que se batizar, ele tem que cumprir as leis. Nós temos que entender que muitas vezes nós temos que entregar alguma coisa. O que você tem que entregar? O que você tem que se render? O que você tem que aceitar? Qual é a aceitação que você precisa fazer? Qual é a situação que você precisa? Igreja, às vezes nós precisamos chegar diante do Senhor com um coração aberto. Senhor, eu quero me colocar em oração diante de Ti e falar. Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minhas lutas. Eu não consigo nessa área, eu não consigo naquela área. Eu preciso de ajuda. Eu preciso me render diante do Senhor muitas vezes para alcançar. Jesus não tinha condições aqui sozinho de passar pelo que ele ia passar. Por isso que ele se rende diante de Deus. Mas Jesus era o Filho de Deus, pastor, mas ele estava como um homem. Se você lê lá no livro de Filipenses, eu não lembro se é Filipenses ou Efésios, que fala assim, que ele sendo Deus, se despojou de toda a sua glória, e se humilhou se tornando como homem. Alguém já leu esse texto? Ele era homem, sujeito às mesmas limitações, às mesmas paixões, ele viveu igual nós, e aqui ele está se rendendo e dizendo, Pai, me ajuda a passar por essa circunstância, porque eu estou com medo. Mas nós muitas vezes queremos ser super-homem, super-mulher, e vencer certas coisas que nós precisamos se colocar diante do Senhor e ser sincero. Nessa área eu preciso me render diante de Ti, Jesus.
porque eu não consigo sozinho. Eu não consigo, se não for com a tua ajuda. Você acha que é errado fazer isso, igreja? Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Se coloca diante de mim aqui que eu vou falar com você. Vou fazer isso através da tua vida. O que Moisés vira para ele e fala? Mas eu não tenho condição de conversar com o rei, com o faraó, porque eu sou gago. Moisés era gago. Moisés era gago. Moisés tinha dificuldade de fala, é só você ler lá. Aí Deus até chama a atenção dele, porque Deus poderia curar ele. Mas ele foi sincero. Aí Deus fala, tá bom, volta para o Egito então, porque o teu irmão Arão está vindo de encontro com você. E eu falei com ele lá também. E ele vai falar por você. Ele vai estar junto com você nessa obra aí. E não sei se vocês sabem, algumas situações aconteceram por causa de Arão. Quem que fez o bezerro de ouro lá, quando Moisés estava pegando as tábuas dos mandamentos no monte? Arão. Mas Moisés foi honesto. Moisés falou assim, eu não tenho condição de falar, eu tenho dificuldade na fala. Acredite que ele era gago. Mas aí Deus vai, não, teu irmão está vindo aí, ele vai te ajudar. Teu irmão Arão vai te ajudar nessa situação. Tem hora que nós precisamos aceitar, se render, orar, não é errado. Grupo de louvor, pode subir aqui. Igreja, nós precisamos nos colocar em oração, colocar as nossas necessidades diante do Senhor, e Ele vai cuidar de cada um, Ele vai ajudar cada um. Jesus se rendeu diante do Pai. Pai, estou com medo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne tem medo, a carne tem ansiedades, a carne tem limitações, mas eu estou pronto, o espírito está pronto. E por isso ele orou, por isso ele se colocou, por isso ele insistiu na oração, para poder vencer aquela situação, igreja, para poder vencer aquela aflição, aquela tristeza que ele estava na alma. E no último versículo desse texto, a Bíblia fala assim: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Ele já sabia que Judas vinha vindo, ele já sabia que seria traído com um beijo, ele já sabia que seria preso naquela madrugadinha, começo de dia, ele já sabia que o seu julgamento seria condenatório, ele já sabia que às 3 horas da tarde, ele já não estaria mais aqui conosco, mas com o Pai. E ele fala, agora não, se você ler o versículo de cima, ele fala, agora podem dormir, agora podem descansar, porque já não vai mudar nada, tudo vai acontecer como tem que acontecer. Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Essa é a hora de você se render diante do Senhor, de você se colocar diante do Pai e dizer aquilo que você não consegue sozinho, precisa da ajuda dEle. Aquilo que você tem que aceitar na sua vida. Não, isso aqui, eu sou fraco nessa área mesmo, não tem como eu lutar aqui. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do Senhor para me ajudar. Feche os seus olhos, fale com o Senhor nessa hora. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde, vede o lugar onde ele jazia, e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o verão, eis que eu vô-lo tenho dito. Foi doloroso? Foi. Ele foi crucificado. Foi triste? Foi. Foi atormentadora a situação? Foi. Mas ao terceiro dia ele
ressuscitou. E no mundo não pôde mais calar. O mundo não pôde mais segurar a palavra de boas novas. E até hoje Jesus Cristo é o nome mais conhecido do mundo inteiro. Por cristãos, por não cristãos, por muçulmanos, por judeus, por quem for, Jesus Cristo é o nome mais conhecido. E como diz a Bíblia, é o nome que está acima de todo nome. Igreja, o que eu quero dizer com isso? O processo pode estar sendo dolorido. O seu processo pode ter sido dolorido. Mas você vai vencer. Você vai prevalecer no nome de Jesus. Porque Ele venceu e por isso nós vencemos. Mas como que eu vou vencer, pastor? Eu estou fraco. Se coloque na presença do Senhor em oração. Se renda diante dEle. Senhor, eu sou fraco. Eu não consigo. Igreja, eu faço isso. Eu faço isso. Às vezes as pessoas olham para mim e até falam, nossa pastor, você é forte, isso aqui. Eu falo, não sou não. Eu sou na frente de vocês, porque a minha fraqueza eu demonstro diante do meu Pai no quarto de joelho. Eu não demonstro para homens, não demonstro para inimigo. Para inimigo eu sou forte, para os homens eu sou forte. Mas lá diante do meu Pai, em oração sozinho, eu falo, Senhor, aqui eu sou fraco, aqui eu não consigo. Ali é a minha luta, aqui é as minhas necessidades, aqui é a minha fraqueza, mas em oração, não comentando com os outros, não falando para os outros, porque ninguém pode me ajudar. Por mais que a pessoa ame a minha vida, queira o meu bem, ela não pode me ajudar. Agora o Pai que está no céu, esse pode fazer todas as coisas. Siga o exemplo de Jesus. Ele chamou 3 para ajudar ele em intercessão, mas ele orou junto com os 3? Não. Vocês entenderam o texto, né? Ele deixou e foi um pouco mais adiante. Ele estava sozinho. Ele estava em oração sozinho. Mas como que então eles sabiam que ele estava orando? Porque Mateus, ele relatava para Mateus escrever. Alguém já assistiu aí The Chosen? Então vocês vão entender certinho, ele relatava tudo para que Mateus escrevesse. Então Mateus tomava nota, né? Toma nota aí, Mateus. Mas ele se colocava diante do Pai. As minhas necessidades, as minhas fraquezas, as minhas angústias, eu fecho a porta do quarto e falo com o Pai. Porque os meus inimigos, nem os meus amigos precisam saber quais são. Porque isso é só diante do Pai. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Vamos para as nossas casas, vamos para os nossos lares. Quem vai fazer como Jesus e se render diante do Pai, diante das situações, em oração, pedindo às vezes para uma mudança ou pedindo para aceitar. Senhor, eu aceito passar por essa circunstância, porque o Senhor quer e eu vou passar. E você vai ver que você vai sair assim como Jesus, fortalecido. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus.